Solução serviços muito confortável. Mais uma vez peço desculpa pela demora, acho que só aqui. Peço desculpa, estava aqui, não é? Olá, mais um fim. Yes. Ok. Posso começar? Como quiser. Mais uma vez peço desculpa pela demora. Bem, boa tarde a todos. Venho-vos apresentar o Social Media Service, desenvolvido este ano com o projeto Nightingale. O objetivo deste serviço é monitorizar as redes sociais durante desastres em massa e encontrar informação urgente que é publicada por utilizadores online, de modo a podermos ajudar os profissionais que estão a combater estes desastres naturais, dando informação que não é conhecida pelo mesmo ou mesmo informação que pode ser correlacionada com informações que já são sabidas pelo mesmo. Este trabalho foi realizado no âmbito do projeto Nightingale. Só para dar um overview do sistema e para perceber um bocado o fluxo dos dados do mesmo. Basicamente, nós começamos por pesquisar publicações, por exemplo, no Twitter, através de keywords. Estes tweets e estas publicações são extraídas. Depois, existe um processo de categorização onde os tweets, com base no texto, são categorizados em certas categorias, umas mais urgentes que outras, de modo a podermos detectar qual é a informação urgente e qual é a informação não urgente. Esta informação é guardada, tanto a previsão pelo algoritmo de machine learning, quer o tweet, é guardado na base de dados. Também recebemos informação do PSAP, que é a informação que é retornada de call centers de serviços de emergência, e correlacionamos estas informações, estes textos, estas descrições das chamadas que são feitas para os serviços de emergência com os tweets e guardamos também as correlações na base de dados. O processo de extração das publicações, começámos por usar o Twitter, onde usámos a API do Tweetpie, onde fazíamos queries de pesquisa e cada query de pesquisa tinha o nome do evento que estava a ser monitorizado, uma determinada keyword que pode ser útil para encontrar tweets urgentes, como palavras como help, missing, e etc. E um conjunto de flags, como dizer que só queremos os tweets que estão escritos em inglês, ou dizer que só queremos os tweets de uma determinada localização, por exemplo, e essas cores eram formadas por aí. Porém, tivemos um problema com a API do Twitter, visto que já não se pode aceder de forma open source, começámos a usar o Mastodon, onde usamos a biblioteca do Python do Mastodon e onde usamos tags em vez de aquelas queries de pesquisa, usamos tags que são mais específicas relativamente aos eventos que estão a ser monitorizados. De seguida, o processo de categorização dos tweets. Há várias etapas. A primeira etapa envolve a preparação dos dados, a segunda, o processamento dos mesmos antes de entrarem nos modelos de machine learning. Depois, vários modelos de machine learning foram testados para perceber qual é que seria o melhor para endereçar o problema e depois a aplicação do mesmo modelo no sistema. O primeiro dataset que utilizámos envolvia cerca de 17 mil tweets que foram realizados durante 17 desastres naturais. Estes tweets eram categorizados em 9 categorias e foram todos categorizados por humanos. O segundo dataset, um bocado maior, envolvia quase 37 mil tweets escritos durante e relacionados com 11 desastres naturais diferentes. E este dataset, em vez de 9 categorias, eram categorizados os tweets em 10 categorias. Cada dataset destes que foi usado classificava os tweets de forma diferente. Nós percebemos que o que faria mais sentido para o nosso problema era categorizá-lo em apenas 4 classes. A primeira, o Injured or Dead People, onde englobava os tweets
que mostravam pessoas que precisavam de ajuda por estarem aleijadas ou estarem a passar por situações de perigo. Outra situação, o Missing Trap or Found People, pessoas que possam estar em cima de telhados durante desastres naturais ou que podem estar desaparecidas perto de certas ruas e pode ser útil para os serviços de emergência saber estas informações. E outras informações úteis durante os desastres naturais, por exemplo, às vezes o facto dos serviços estarem a dar mais atenção a zonas rurais do que a outras zonas, e esse tipo de informação pode ser útil para os sistemas de socorro. A combinação dos dois datasets usados, percebemos que a maior parte dos tweets são não urgentes, o que é um bocado o que acontece na realidade, mas também percebemos que a classe Missing tinha muitos poucos tweets, o que faz com que depois, isto é um exemplo dos resultados de uma categorização de um modelo de machine learning, o que fazia com que os modelos de machine learning não tivessem dados suficientes para conseguir aprender sobre esta classe e conseguir categorizar de forma correta os tweets que correspondiam a esta classe. Estes valores aqui de recall é muito baixo quando comparado, por exemplo, com os valores de precisão. Isto deve-se ao facto de haver muitos falsos negativos, isto é, muitos tweets que deveriam ser classificados como Missing Trap or Found People e que não são classificados. Ou seja, isto deve-se a um fenómeno que é o underfitting, não temos dados suficientes para categorizar os tweets desta classe. Deste modo, para obter mais dados relativos a esta classe, gerámos um dataset sintético através de uma ferramenta do Python, que gera, com base nos tweets que já tínhamos de Missing Trap or Found People, faz muitos mais tweets escritos de forma diferente, com outras localizações, mas que revelam exatamente o conteúdo que é revelado nos outros, ou seja, informação sobre pessoas desaparecidas ou que precisam de tipo de ajuda. Após a inserção deste dataset no dataset que já estava a ser utilizado por nós, podemos ver que a classe Missing Trap or Found People melhorou bastante os resultados, tendo quase a totalidade a ser acertada por este modelo SVC. Foi um bocado diferente de outros modelos, mas aqui é um bom exemplo do resultado deste balanceamento de dados. No final, ficámos com um dataset assim, os tweets. Este dataset continua a ser composto maioritariamente por tweets não urgentes, mas é suposto, visto que os modelos têm que ser capazes de detectar informação útil no meio de imensa informação que não é urgente, portanto faz todo o sentido continuar a ser assim. No processamento dos dados, os textos não podem ser dados assim aos modelos de machine learning, têm que ser processados, e isso foi feito com diversas técnicas diferentes, dependendo dos modelos que foram utilizados. Usámos os algoritmos clássicos. Quando eu quero dizer com algoritmos clássicos, são algoritmos que não são de deep learning. Usámos algoritmos de deep learning normais e usámos também o BERT, que é um modelo que usa o contexto e a semântica das frases para categorizar os textos. Nos algoritmos clássicos, as labels, as classes onde poderiam ser categorizados os tweets, passaram por um processamento simples. Basicamente, cada nome da label era apenas substituído por um número, isto é o label encoder. No processamento do texto, usámos o DF score, onde basicamente cada texto era dividido num vetor, onde cada parte do vetor, cada posição do vetor correspondia a uma palavra, e cada palavra iria ser atribuído um DF score, que é com base num número que é com base no número de vezes que essa palavra aparece nos tweets, comparativamente no número de tweets contém essa palavra. Havia outros tipos de processamento de texto, mas como o outro vecchio bom, mas este
esta forma de processamento de dados costuma ter melhor performance em algoritmos clássicos do que estas estratégias. No entanto, o processamento de dados não tem qualquer não mostra qualquer significado semântico nem o contexto das palavras hoje em dia. Os algoritmos de deep learning, as classes já foram categorizadas, já foram processadas de outra forma. Usámos o one-hot encoding, onde cada categoria ia ter uma coluna e teria o número 1 na coluna onde o tweet iria corresponder e 0 nas outras onde não corresponderia. No processamento dos textos para os algoritmos de deep learning, começámos por ver toda a pontuação que existia no texto, depois as palavras fora do vocabulário foram substituídas por uma tag e foi criado um vocabulário com base em todos os textos do dataset, um vocabulário interno onde cada palavra ia ser associada a um número que era com base na sua frequência que aparecia nos textos. Depois, os textos são transformados, cada palavra era associada a esse número no dicionário, e os textos são o vetor desses inteiros, onde cada posição representava o texto, de cada palavra do texto. Depois, para todos os textos terem o mesmo tamanho, usei o padding, onde ia só adicionar zeros nos textos que tinham menos palavras e eram mais pequenos, de modo a todos os textos terem o mesmo número de posições. Aqui está um exemplo, por exemplo, de uma frase, por exemplo, aparece 2 vezes, o valor que vai ter é 1, porque quanto menor for o valor atribuído no vocabulário, maior é a frequência com que essa palavra aparece nas frases. Depois o vetor é todos os números que foram atribuídos no vocabulário, e depois o padding é só adicionar os zeros ao no BERT, as labels são só processadas como foram os algoritmos clássicos, são atribuídos números para substituir o nome das labels. Depois, este processamento é crucial porque mostra o significado semântico e contexto das palavras. Primeiro, os textos são convertidos em token, onde é uma lista de palavras, onde cada posição do vetor é uma palavra, e são adicionados o token CLS no início da frase e o token CEP no fim da frase. Depois é o padding, que é o processo que eu já expliquei há bocado, e depois esta transformação dos tokens em IDs por um modelo pré-treinado do BERT é o que faz com que estes modelos consigam perceber o contexto da palavra, porque com estes tokens, ao perceberem o início e o fim da frase, com base na posição de cada palavra no vetor, ou seja, está mais perto do início, está mais perto do fim, está a meio, os IDs retornados podem ser diferentes consoante a mesma palavra. Por isso é que este algoritmo consegue perceber o contexto de cada palavra em cada frase diferente. Depois, existe uma attention mask que é só para dizer quais são as posições que são relativas a padding e quais são as posições que são mesmo relativas às palavras que estão presentes no texto. Depois, os vetores são transformados em torque, como o BERT tem um algoritmo pesado, o torque tem tensores que têm capacidades de GPU e que faz com que o BERT seja processado de forma mais rápida. Aqui temos um exemplo onde esta frase é transformada em tokens. Depois este token no início da frase e este token do CEP no fim. Os paddings é só o pad para formar, como já tínhamos explicado há bocado. Depois os IDs são dados às palavras consoante a posição que elas ocupam na mesma, e depois a attention mask, e depois é só transformar em tensores para serem dados todos os dados aos modelos. Esses IDs são atribuídos pelo algoritmo? Sim. É com base em algum dicionário que já existe? Sim, é um dicionário que já existe. Um modelo é pré-treinado. Um modelo é pré-treinado, sim. Depois fine tuning com base em para selecionar o melhor algoritmo, testámos 9 algoritmos clássicos, 4 algoritmos de Deep Learning e o BERT.
O processo de seleção, dividimos os dados, 70% em conjunto de teste, 70% em conjunto de treino, 15% em conjunto de teste e 15% em conjunto de validação. Foram testadas diversas parametrizações de diferentes algoritmos, usámos o grid search para descobrir as melhores parametrizações de cada algoritmo, analisámos a performance dos algoritmos, depois com o conjunto de teste, depois o melhor modelo foi selecionado para ser avaliado com o conjunto de validação e posteriormente foi validado com o conjunto de validação. Para os algoritmos clássicos, usámos 3 métricas de avaliação: a precisão, o recall e o F1 score. Testámos estes todos, cada resultado foi calculado para cada classe, de modo a perceber quais classes estavam a ser bem classificadas, quais estavam a ser mal classificadas. O Linear SVC mostrou ser de longe o melhor destes modelos, apesar do Decision Tree e o Multinave Base também mostrarem uma boa performance. O Linear SVC teve 84% de média de precisão, 83% de média de recall e 83% de média de F1 score. Uma solução. Os algoritmos de Deep Learning apenas usámos a accuracy para avaliar estes modelos. O CNN, estas redes normais, o CNN e o BigGru apresentaram até uma accuracy satisfatória. No entanto, o LSTM e o GRU apresentaram resultados um bocado aquém da expectativa. De seguida, o BERT mostrou ser o melhor de todos os algoritmos, tendo 85% de precisão, 88% de recall e 86% de média de F1 score. Existe uma grande diferença na classificação da classe Other Useful Information, onde os outros algoritmos estavam a mostrar bastante dificuldade para categorizar esta classe, tendo cerca de 50% de precisão, por exemplo, e o BERT conseguiu ter cerca de 66%, que já é uma melhoria bastante boa. Portanto, o BERT foi o algoritmo que foi selecionado para endereçar o problema. Depois foi testado com o conjunto de validação. Os resultados não se alteraram muito, portanto o modelo foi validado para endereçar este problema. Depois, a correlação entre a informação de SAP e as redes sociais. No âmbito do projeto Nightingale temos um endpoint que foi providenciado pela NGAS, que nos dá a informação de alguns incidentes e a data dos mesmos, dá-nos essa informação. Essa informação é então colocada na BD e os campos que vão ser cruciais para calcular esta correlação vai ser, nomeadamente, o incidente do SAP só para registar na BD, a descrição do incidente e o timestamp da criação do mesmo. Isto só para dar uma overview do algoritmo de correlação. Ambas as informações são extraídas da base de dados e depois vão haver 3 métricas que o algoritmo vai usar para perceber se há uma correlação ou não. A primeira métrica mede o cosseno dos ângulos entre os vetores dos dois textos, pega no texto da descrição do incidente do SAP e no texto da publicação e verifica o cosseno entre os vetores dos dois textos. Depois, existe a similaridade temporal, onde quanto mais distantes foram as duas datas de criação, quanto mais distantes forem a distância entre as duas datas de criação dos dois textos, menor será o valor retornado. E depois, uma métrica bastante importante é o reconhecimento de entidades comuns no texto, como localizações, nomes de pessoas, nomes de organizações, etc. Também, quanto mais entidades comuns houver no texto, maior será o valor calculado de correlação. O cálculo final do correlation score, atribuímos 37,5% à similaridade do cosseno, 37,5% ao cálculo das entidades e apenas 25% à similaridade temporal. Isso no final o correlation
score for superior a 0,5 é porque há uma correlação, se não é porque não há correlação. Isto aqui é só para dar alguns exemplos. Se um incidente PSAP tivesse esta frase escrita: tornado skilled people in Tennessee, there are many structures damaged across the state. Se um post tivesse tornado usar killing people, I'm so afraid, que não tem tanta informação sobre a localização do texto, isto supondo que a similaridade temporal era a mesma, era 3 horas, entre todos os posts. Como não tinha tanta informação sobre a localização, vai ter um confidence score apenas de 0,33, o que não vai ter correlação nenhuma. Estes dois textos, como têm informação que é em Tennessee, revelam a correlação entre os dois textos, e o confidence score acaba por ser melhor, precisamente por terem entidades comuns no texto. Depois a parte temporal é só para perceber os pesos das distâncias temporais. Se for 3 horas, o peso no cálculo final é 0,22, se for um dia em 3 horas é só 0,11, e se passar por mais de 3 dias, este valor de similaridade temporal é colocado a 0. Na operacionalização deste sistema, de modo a utilizarmos um desastre em massa em tempo real, é preciso com que este sistema esteja sempre a executar de forma periódica. Por exemplo, nós testamos de 30 em 30 minutos, realiza-se a pesquisa, os posts são detectados, são categorizados, são colocados na base de dados, são correlacionados com os incidentes que sabe. Isto foi tudo feito com o uso do Chronicle. Depois criámos uma API para partilhar informação com os parceiros de diferentes formas. Podemos filtrar os posts por data, retornamos também word clouds das palavras mais usadas em tweets, em todos os tweets categorizados com uma certa classe. Isso depois pode ser útil para depois modificar as keywords que são feitas na pesquisa. E retornamos essa informação para o professor do género. Depois, só para o deploy do serviço, usámos o Docker, armazenamos a informação em containers, um container relativo à base de dados, outro container, o backend container, com mais responsabilidades pela API, o periodic container, que é responsável por executar o serviço periodicamente, e apenas o admin container, que é apenas para visualizar os dados da base de dados. Aqui é um exemplo de como queremos que este serviço seja integrado no projeto. Basicamente, haver uma interface gráfica onde todos os tweets classificados com injured order people, por exemplo, uma tab para cada classe, ter os textos e ter as datas, de forma a que seja mais fácil para as pessoas que estiverem a monitorizar o evento visualizarem. Também ter uma tab com as correlações entre os incidentes PSAP e os textos do Twitter, e ter algumas estatísticas sobre o evento que está a ser monitorizado. Está só. É só. Obrigado. Devo ter perdido, entretanto, a descrição. Um incidente PSAP é o quê? Um incidente PSAP é a informação que é retornada quando se liga para um número de emergência, é gerada uma informação de cada chamada. Essa informação tem a descrição do que foi dito na chamada, o tempo para realizar essa chamada, tem também localizações e etc. Mas nós apenas usamos a descrição, para já a descrição e o tempo. Portanto, Isso já é, ou seja, o nosso 112 gera essa informação, ou é um serviço que ainda está... Gera essa informação, não é? Gera. Há um parceiro de projeto espanhol, Sim, nós parte dos call centers em Espanha, que faz o atendimento destas chamadas ao público e que registra os incidentes. E uma das necessidades que eles tinham era perceber se pelas redes sociais havia alguma informação que tivesse escapado
às pessoas que tinham ligado para os call centers e de alguma maneira relacionar o que vinha através das redes sociais com aquilo que os operadores de call center apanharam, efetivamente. Portanto, não é especificamente do 112, é um parceiro. Sim, então é espanhol. Portugal ou 112, né? Sim, sim. O número é o mesmo, né? Mas Sim, é por serviço em cada país e é. Ok. Está bem. Ou seja, não, mas o nosso serviço não tem que recolher essa informação, ou seja, usam isso para correlacionar, não é? Exatamente. Então, um serviço que fosse. Chamamos de endpoints disponíveis dessa aplicação e trazemos a informação principal dos incidentes e tentamos correlacioná-la com aquilo que foi apanhado. Ok. Vamos usar dados de Espanha. Uhum. Sim. Ou seja, um operador desse serviço de emergência, eles próprios têm essa informação e depois iam era tentar relacionar isso com a informação que desce nas redes sociais. Exatamente. Sim. Para complementar, tá? Exato. Se todos a participação, se não houver mais perguntas, mais sim. uma vez. Como é que os pesos do Final Score, do Correlation Score, como é que. Pronto, por acaso boa pergunta. Já. Basicamente, nós não tivemos muitos dados pudessem ser testados. O algoritmo foi ajustado consoante eu ia fazendo testes com certos textos. Mas o valor de similaridade temporal é inferior aos outros, porque um texto pode continuar a estar correlacionado com o outro e pode estar distante temporalmente, mas não deixa de estar correlacionado. Assim, o que muda é a importância do confidence score. Por exemplo, se dois textos estiverem correlacionados, mas foram escritos entre um intervalo de tempo menor, é mais importante, o confidence score é mais importante e essa informação é mais útil, porque pode-se agir relativamente a isso, do que se distanciarem imenso tempo. Mas essa correlação continua a existir, independentemente da distância entre os tweets e as E os publicações. parâmetros são configuráveis, ou seja, se um operador de call center achar que, por exemplo, um incidente que se for resolvido numa hora já é demasiado tempo, pode se calhar balizar, apertar mais os critérios da parte temporal para garantir que só são correlacionados mesmo incidentes que estão relativamente. E este modelo de correlação pode ser ajustado do que é que cada serviço acha que é muito tempo, que acha que é pouco tempo, se acha que passado um dia se calhar já vale a pena dar zero na similaridade temporal. Isso depende um bocado, pode ser ajustado consoante as necessidades dos serviços. Provavelmente até dependendo do tipo de eventos, se calhar. Uma inundação, uma coisa que, que está a haver uma tempestade, se calhar é dias, e se calhar um ataque terrorista ou uma coisa que acontece, se calhar. Alguns minutos já faz toda a diferença. Exato, pode haver aqui, também dependendo do evento, pode haver essa diferente granularidade. Tem sempre o problema das redes sociais que estão mudadas a artigos, não é? Pois é, mas por acaso estávamos a testar no Mastodon e até encontramos alguns tweets agora relativamente à situação no Marrocos. No Mastodon. No Mastodon, interessantes até. Pois. The Missing or Trapped People, Missing são or das Trapped características People. principais. Não, há muita informação, né? Que não esteja tudo aquilo, que já há Sim. canais que as pessoas Mas o estão Twitter tem muito mais representatividade ainda, só que questões de ética, Depois o Mastodon é federado, aquilo depois tens que ir a vários servidores. servidores. Fomos ao social, depois não sei. Pois, o Twitter é sempre deve querer ganhar dinheiro. Não sei. Sim. No início do projeto dava perfeitamente, acho que Não, não só secretário, isto começou tudo por causa do ChatGPT e do Generative AI. Basicamente, os Generative AI foram criados à base de scraping, que foi gratuito. Isto começou com o Reddit. O Reddit basicamente disse que ia começar a cobrar por acesso à API e houve uma revolta de mods que fecharam basicamente dezenas de milhares de hours, até que basicamente foram mandados os mods fora, foram metidos novos mods, os drivers foram abertos e vamos avançar mesmo assim, e se as pessoas querem acesso ao API, daqui para frente é que pagar. Toda a gente com isso é rico. O Elon Musk está hemorrhaging money, precisa de arranjar algum dinheiro que seja no Twitter. A meta telada já há muitos anos que quer transformar, quer mudar o paradigma de redes sociais não pagas para redes sociais pay to win. Não vejo outra expressão, é mesmo pay to win. E pronto,
é a tendência em questão. Nós apanhamos os casos todos no Twitter de correio para recolher dados, depois a restrição. Sim, para ver. Há uns anos também tive era um projeto, na altura ainda, que já estavam a princípio, era ter um monitor único, interface único para publicar nas várias redes sociais. Facebook, Twitter, YouTube. Depois ficava no YouTube e depois aquilo explorava para as outras todas. E assim, os geradores de conteúdos não tinham que estar a cada uma das Adaptar. E entretanto, aquilo começou, estava sempre a mudar. A gente, o Facebook também mudou as políticas e aquilo mudava as políticas. Na altura, o Twitter realmente era mais. Estava. Pois. Mas isso é uma da interessante, porque até que pouquinho bastante mudou lá. Sim. Realmente a informação pode. E adaptar os critérios de pesquisa no Twitter, conseguir ter keywords e passar de hashtags, Claro. é menos flexível, não só em termos de pesquisa, parece-me. Sim. No E é provável que agora há outras que estão a aparecer, né? O Blue Sky, não sei, nunca entrei, nunca faço ideia. Agora, Parece que o Sky e tens pelo menos mais uma que agora não me recordo. Mas é muito improvável que alguma delas substitua o Twitter simplesmente porque está a tentar. Porque nunca, na história das redes sociais, nenhuma rede social verdadeiramente substituiu outra, apresentou algo novo e o paradigma mudou. O Facebook não substituiu o MySpace. O Facebook apresentou uma coisa diferente que mais pessoas acharam apelativo do que o MySpace. Da mesma coisa que o MySpace não substituiu o Friendster, apresentou um modelo mais apelativo que as pessoas adotaram. O Twitter é a mesma coisa. Para os mileniais que usam o Twitter ainda, o X, chama o que quiseres, nos Estados Unidos, o Twitter é alternativo ao Facebook para quando o Facebook se tornou dos avós dos pais e dos avós deles. E basicamente, eles já têm a alternativa ao Twitter, que é o Instagram, o Snapchat, eles já foram, o Twitter, o TikTok, eles já foram para outra. Estamos a tentar não inovar, mas sim mover paralelamente. E nesse sentido não acredito que alguma coisa vá substituir o Twitter, porque já nem sequer há vontade para esse paradigma. Já há alternativas, já há o passo seguinte, por assim dizer. Mas há de facto aqui uma coisa que o Twitter, a nível institucional, a nível das empresas, a nível das marcas, a nível dos institutos como o nosso, a nível das infraestruturas de investigação, o Twitter é, talvez à exceção do LinkedIn, e o LinkedIn está a mexer muito bem agora, mas o Twitter é aquele que tem a maior representatividade. E nesse sentido, eu, por exemplo, estou a ver em Portugal muitos meios de comunicação social acederem à chantagem, à extorsão, por assim dizer, e a comprarem o Twitter pago. Porque basicamente o Elon Musk já deve entender, se vocês não pagarem, os vossos tweets não vão ser vistos, a não ser que alguém os procure. E há pessoas que precisam daquilo. Por exemplo, há projetos que têm KPIs que são para ser cumpridos, e se for preciso pagar 8 a 12 euros por mês, sabia, mas é pena. está a perder reputação, a partir de. E as instituições pagam 1.200 euros. Mas estamos a falar em acesso ao API. Não. Eu estou a falar da verificação. Não, também estou a falar da verificação do O que o Blue Checkmark? do Gold. Do Gold. Esse é novo. Nasceu novo. Ok. Não, há bem instituições que têm os. Mas isso está sempre a mudar, daquelas confusões. Antigamente, quando o Elon Musk fez esta coisa do Twitter Blue, o Gold passou a ser o Legacy Verification. Que é, queres o Blue, tens de pagar. É uma mensalidade. Mas tens a verificação antiga. Não fazemos verificações antigas, só ficam as Legacy. E essas são as Gold. E depois ele há uns tempos, porque aquilo não teve a adesão que ele queria ao Blue, ele disse, ok, acabou-se os Legacy Golden Checkmarks, Gold agora quer dizer outra coisa, é um nível novo de subscrição paga. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Tipo, há uns meses atrás, Gold quer dizer que ainda tinhas a verificação gratuita de há 3, 4 anos atrás. Entretanto, já mudou outra vez e já. Sim. Sei. Acho que fizeram bem em mover-se do X. Acho que fizeram. Não queria falar. Não sei se há alguma coisa nos não tem. Não sei se alguém fez alguma pergunta. Não. Está no chat aí. Ou no site. Se as pessoas. Não. 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 Ok, ninguém está grande. Ninguém está grande. Ok.
Bom, mais uma vez eu queria agradecer a todos a vossa presença, queria agradecer imenso a vossa paciência que tivemos, mas isto, pronto, de futuro há de ser melhor. Eu amanhã vou fazer um e-mail com o envio do link para partilharem, para verem, para quem estiver interessado. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada. Nós vamos responder.